Quando as pessoas ficam doentes, normalmente vão ao médico, praticam a automedicação ou, nos piores casos, convocam um feiticeiro. No entanto, quando a irmã de Adele cai enferma com uma doença mortal e incurável, ela decide ir longe demais, algo que nunca foi feito antes. Ela realmente vai para o Egito, ressuscita uma das múmias mortas e ordena que trate de sua irmã moribunda. O plano é arriscado, mas é a única esperança que ela tem. Depois disso, então voltamos ao passado. Em Paris, um homem de meia idade chamado Chopard está voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele está bêbado, desgrenhado e em necessidade desesperada de se aliviar. Sem ter para onde ir, Chopard decide responder aos apelos da natureza e vai para os lugares menos convencionais, bem na frente de uma estátua enorme. No entanto, quando ele está prestes a terminar, uma estranha luz é emitida nas proximidades, fazendo-o fugir de medo. Então vamos para a casa de um eminente professor de física, Mary Joseph, também conhecido como José. Ele tem décadas de experiência na área e muitos acreditam que ele pode até mesmo praticar feitiçaria. José também tem amplo conhecimento do Egito Antigo e, no momento, ele está ocupado com experimentos telepáticos. Ele mantém a crença de que a vida é possível após a morte. Em seguida, somos levados ao Museu Nacional de História Natural, onde um enorme ovo de pterossauro de 1 milhão de anos é mantido. Eis que José faz uso de seus poderes telepáticos para chocar o velho ovo e um enorme pterossauro sai dele. Acontece que o professor pode controlar os movimentos físicos do pássaro, então ele o faz voar através do teto de vidro. No entanto, quando ele perde o foco por uma fração de segundo, ele pousa em cima de um carro que passava. Isso resulta em um acidente mortal, matando todos os passageiros do veículo. Coincidentemente, Chopard testemunha o incidente e o denuncia à polícia. No relatório, ele detalha como um dinossauro fez o carro cair no rio. Quando o público fica sabendo disso, eles ficam em choque total. Muitos deles até param de trabalhar, temendo que o dinossauro possa atacá-los. Portanto, o presidente da França ordena que a Polícia Nacional dê prioridade máxima ao caso. Somos então apresentados a André, um jovem que passa os dias trabalhando como assistente do Dr. Menard em um jardim botânico. Ele tem uma profunda paixão pela leitura e é um admirador fervoroso da autora aventureira Adele Blanc-Sec. Em seu tempo livre, ele escreve cartas para ela, esperando poder conquistar seu coração, mas apesar de sua persistência, Adele não mostra interesse em seus avanços, deixando André com o coração partido e frustrado. Ela está atualmente em uma aventura no Egito para recuperar a múmia de Patmoses, um estudioso popular e um conselheiro do faraó egípcio Ramsés II. Apesar de toda a operação ser ilegal, Adele contrata 2 egípcios locais e consegue entrar furtivamente na tumba de Patmoses. Com sua mente afiada, ela então destranca a entrada, que estava sendo bloqueada por uma parede. Depois de entrar na tumba, os 2 homens revelam suas verdadeiras intenções. Acontece que são ladrões que estão atrás das joias enterradas na tumba. Eles ameaçam Adele e tentam mandá-la embora. E para lembrar, eles não podem sair do local sem a ajuda dela. Portanto, os ladrões concordam em deixá-la pegar a múmia enquanto ficam com o ouro. Depois de um tempo, eles finalmente localizam o caixão, que está cheio de milhões em tesouros. Quando eles começam a embolsá-lo, Adele tenta localizar uma saída alternativa para carregar o pesado caixão fora do túmulo. Infelizmente, algo aciona o mecanismo anti-roubo da tumba em movimento e mata os ladrões por tentarem roubar as joias. Adele fica atordoada com a mudança repentina dos acontecimentos, mas antes que ela possa processar o que aconteceu, um professor chamado Deivot invade a tumba com a polícia. É evidente que os 2 se conhecem muito bem e Deivot exige saber o porquê ela está atrás da múmia. Deixada sem escolha, Adele finalmente revela que deseja buscar a ajuda de Patmoses para curar sua irmã moribunda. Embora a múmia esteja morta, ela acredita que pode ser ressuscitada conforme mencionado no livro do professor José. Sem surpresa, isso faz Deivot cair na gargalhada e ele conta com arrogância a ela que é um conceito impossível. Ele então ordena que a polícia a prenda. Acontece que eles estão planejando executá-la sem julgamento. Para Adele é dado um último
desejo e ela o usa para pedir um cigarro. No entanto, quando ela recebe um, ela enfia Deivol na máquina de fazer múmias e incendeia a tumba. Ela então pula rapidamente no caixão de Patmoses e o empurra para um grande poço que está conectado a um rio fundo. Enquanto isso, os capangas do professor o resgatam bem a tempo. No Museu de História Natural, o professor Menard nota o ovo de pterodáctilo quebrado. Outra equipe de membros assumem que um visitante vandalizou o ovo e o teto de vidro. No entanto, a teoria é provada como falsa quando Menard percebe que as cascas do ovo ainda estão conectadas à membrana amniótica. Isso quer dizer que uma força interna quebrou o ovo, o que significa ainda que o pterodáctilo emergiu dele e voou através do vidro. Breve, o inspetor Capone chega para investigar o assunto, mas Menard esconde suas descobertas e, em vez disso, o aconselha a conhecer o professor José. Enquanto isso, na residência de José, ele está ocupado alimentando o pterodáctilo gigante quando há uma batida repentina em sua porta. Para sua surpresa, é o astuto inspetor Capone. Em estado de pânico, José esconde apressadamente o pássaro colossal atrás das cortinas grossas, esperando evitar qualquer atenção indesejada. Porém, Capone se convida para almoçar, deixando José com nenhuma outra opção, a não ser entreter seu convidado não convidado. Enquanto serve ovos cozidos ao inspetor, o pterodáctilo de repente se torna agressivo e ataca Capone antes de voar para longe. Isso assusta a vida do inspetor e ele ordena que seus homens levem o professor sob custódia. Em outro momento, Adele traz a múmia do Egito para casa. Ela mora com a irmã doente, que está completamente acamada. É então revelado que ela acabou nesse estado depois que um longo grampo de cabelo ficou preso em sua cabeça. Enquanto isso, Adele percebe o milhão de cartas que André lhe enviou, mas como sempre, ela ignora e continua o seu dia. Mais tarde naquele dia, Adele encontra André deixando mais uma carta em sua porta. Depois, educadamente livrando-se dele, ela percebe uma reportagem de jornal sobre a prisão e sentença de morte de José. Preocupada, ela corre para a prisão disfarçada de advogada para encontrá-lo. José revela para ela que ele tem a habilidade de trazer as criaturas de volta à vida, como evidenciado pelo pterodáctilo, mas ele diz a ela que não poderá ajudá-la enquanto estiver preso. Adele, desesperada para salvar a irmã, que sofre com um grampo de cabelo alojado na cabeça, implora a José que reviva Patmoses, que ela acredita que pode fornecer a cura. No entanto, com a situação atual, José não pode ajudar. Enquanto Adele tenta descobrir um plano, infelizmente seu disfarce é descoberto e ela é expulsa da prisão. Então, ela novamente chega com um novo disfarce, mas o resultado é o mesmo. Depois de muitas tentativas, ela finalmente chega à cela de José apenas para descobrir que ele foi transferido para fora da prisão e vai ser executado no início da manhã. Com isso, Adele aceita o fato de que não pode salvar José sozinha, então decide procurar a ajuda do presidente. Acontece que ela conhece o presidente há um bom tempo, pois ela foi uma das primeiras repórteres a entrevistá-lo depois que ele chegou ao poder. Adele explica a situação para ele, destacando as credenciais científicas de José e a perda que a comunidade científica da França sofreria se ele fosse executado. Depois de ouvi-la, o presidente promete investigar o assunto. Ele então joga uma bola e ordena que seu cão de estimação a busque. No entanto, o pterodáctilo, que por acaso está por perto, confunde a bola com um ovo e ataca o presidente. Adele assiste tudo cair, então ela rapidamente entra em ação e o salva. Infelizmente, ninguém percebe o pássaro gigante e eles assumem que Adele atacou o presidente, por isso ela vai presa. Enquanto isso, Capone contrata um caçador profissional da África do Sul para capturar o pterodáctilo. Então vamos para o Jardim Botânico de Menard, onde André mostra a ele o ninho feito pelo pterodáctilo. É então revelado que André usou seu extenso conhecimento sobre dinossauros para enganar o pássaro gigante e fazê-lo construir um ninho no quintal. Isso explode a mente de Menard, e então ele elogia seu aprendiz por sua inteligência. A polícia eventualmente liberta Adele da custódia, e quando ela volta para casa, ela toma banho para esquecer seus problemas. Enquanto ela está nisso, decide ler a última carta de André. Eis que a carta revela que o pássaro vive no Jardim Botânico de Menard.
Esperando que isso a levasse ao professor José, ela corre até André, dá um beijo nele e pede que ele a leve até o pássaro. Ao chegar lá, ela rapidamente faz amizade com o pterodátilo e o usa para salvar o professor José de ser executado. Eles então voltam para o jardim, pois em qualquer outro lugar não é seguro para a fera gigante. Menar fica muito feliz em ver José, pois os dois professores são amigos de infância. Infelizmente, o sul-africano também chega lá e atira no pterodátilo, a queima-roupa. Isso causa uma dor imensurável tanto para a besta quanto para José, porque suas almas parecem estar conectadas uma à outra. Menar rapidamente arrebata a arma do caçador e o expulsa, mas o estrago já foi feito. Com o tempo se esgotando, Adele rapidamente entra em ação, pedindo a André para ficar com o pássaro seguro, enquanto ela e o professor José correm de volta para sua casa para cuidar de sua irmã doente. Lá, o professor faz um círculo de coisas antigas ao seu redor e começa realizando sua magia. Parece que ele vai ter sucesso, mas no meio do caminho ele de repente perde o poder e morre. Isso devasta Adele e ela aparentemente desiste. No entanto, sua tristeza dura pouco, pois ela logo descobre que José realmente ressuscitou Patmoses antes de falecer. Acontece que o médico de Faraó foi enterrado ao lado dele. Um flashback revela que a irmã de Adele se machucou durante uma partida de tênis entre as duas. Durante o jogo, Adele acidentalmente atingiu a irmã na testa com a bola. Como resultado, ela caiu de costas com a cabeça pousando em seu grampo de cabelo. Toda a história faz Patmoses se comover e ele lamenta não poder ajudá-la. Ele faz uma revelação de que o poder telepático de José deve ter ressuscitado os mortos em um raio de 2 km. Isso dá esperança a Adele e ela corre para o Museu do Louvre, onde a múmia de Ramsés II e seus servos foram expostos. Ela leva sua irmã e Patmoses junto com ela também. Este último os ajuda a entrar no museu, e quando quase são pegos, ele coloca os guardas para dormir. Adele localiza as múmias e as acorda do sono profundo. Patmoses então explica a aprovação de sua irmã ao faraó e pede que ele permita que seu médico pessoal, Nosibis, possa curá-la. No entanto, isso só enfurece o faraó, pois ele pensa que foi perturbado por um caso tão inútil. Apenas quando parece que toda a esperança foi perdida, Adele cai em lágrimas e começa a explicar a culpa que ela tem sobre ela nos últimos 5 anos. Ela revela que o grampo de cabelo que deixou sua irmã permanentemente incapacitada foi na verdade um presente dela. Ao ouvir isso, o faraó finalmente sente pena de Adele e permite que Nosibis cure sua irmã, e em questão de segundos ela remove o grampo de cabelo de sua cabeça. Depois ele faz uma poção mágica com as entranhas e a usa para tapar o buraco na testa da irmã antes de colocar uma bandagem em volta da cabeça. O faraó em seguida beija a garota para concluir o procedimento antes de sair com sua comitiva. Depois de um tempo, ela finalmente acorda para a alegria de Adele. Elas se abraçam e choram lágrimas de alegria, enquanto Patmoses sai silenciosamente para ficar com seus amigos. Várias semanas depois, André aparece novamente na porta de Adele, mas com um buquê de flores. No entanto, quando ele não a encontra lá, ele dá em vez disso para sua irmã. Isso oficialmente inicia seu relacionamento romântico. Enquanto isso, Adele é vista embarcando em um navio que é revelado ser RMS Titanic. Em último momento, vemos o malvado professor Diantes, que sarcasticamente lhe deseja tenha uma jornada feliz. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse, ative as notificações e deixe um joinha para ajudar o canal. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo recap.